Terremoto que atingiu a cidade de Fukushima, no Japão, no mês de março, levantou mais uma vez a discussão sobre a segurança das usinas nucleares e suas consequências. Confira agora na entrevista especial do CREA na TV. Olá! Depois da tragédia ocorrida no Japão, a população está em alerta quanto aos perigos da energia nuclear. E para falar sobre este assunto no programa de hoje, nós vamos conversar com o professor Denildo Carlos Gaio, que é físico e doutorando em física ambiental. Ele vai nos dizer quais as vantagens e desvantagens da energia nuclear e também quais as consequências da radioatividade para a saúde humana. Seja bem-vindo ao nosso programa, professor. Boa tarde. Bem, professor, vamos iniciar assim, para a gente saber mesmo, como funciona uma usina nuclear? Uma usina nuclear, o núcleo dela é o reator atômico. O combustível é o urânio 235. Esse material, ele emite, ele se divide e emite uma partícula chamada nêutron. Nessa divisão ele vai formar outros átomos menores, criptônio, bário. Essa partícula nêutron vai colidir com outros núcleos de urânio, fazendo uma reação em cadeia, de tal modo que a cada divisão do átomo de urânio vai se processando novas emissões, e a cada divisão do átomo de urânio libera uma quantidade muito grande de energia. Para poder pegar essa energia, transformar ela em energia elétrica, tem um primeiro circuito que passa pelo material radioativo, um circuito de água que, apesar da temperatura de 370 graus Celsius, 147 atmosferas de pressão, ela se mantém líquida. Essa energia, então, devido ao aquecimento dessa água, passa por um segundo circuito de água. Esse sim, a água se transforma em vapor e, na forma de vapor, gira uma turbina que vai mover o gerador de energia elétrica. E quais as vantagens, professor, de um uso da energia nuclear? A vantagem, ela não é poluente, né, durante o seu funcionamento normal. Ela não precisa de grandes áreas para você funcionar. O urânio é um elemento relativamente abundante na atmosfera, quer dizer, você encontra suficiente para que ele seja uma produção barata de energia, comparado com outras fontes. Exatamente isso. E são seguras? Além dessas vantagens, elas oferecem segurança? Bom, vamos dizer assim, esse é o que sempre se pensou a respeito, né, é o proposto a respeito das usinas nucleares. Quer dizer, o prédio construído é forte, uma construção capaz de resistir, inclusive, a ataques aéreos. É isso que se propõe. Capaz de resistir a terremotos. Como aconteceu em Fukushima? Como o senhor explica isso? Já que, assim, tecnicamente falando, houve uma interferência? Não, o terremoto, a usina suportou o terremoto. A construção foi forte o suficiente para resistir ao terremoto. O tsunami que veio em seguida é que danificou os sistemas de resfriamento da usina. Então, o grande problema da usina hoje, que tenta se conter, é as bombas desse circuito de resfriamento. É preciso resfriar. Mesmo a usina tendo parado de trabalhar, tem um sistema de resfriamento que precisa ser mantido. Sim. É até bom o senhor falar isso, né? Que tem uma diferenciação aí, que o terremoto não atingiu a base, mas sim o sistema de resfriamento, né, da usina. Essas são as notícias que a agência japonesa passou ao mundo, né? De que não houve qualquer dano com relação ao terremoto, e sim o tsunami que destruiu os sistemas de resfriamento. E por que tem que ficar em região que tenha água em abundância, principalmente mar? Devido justamente a isso, ao resfriamento, né? E isso é um problema nesses locais em que você corre o risco de tsunami, de fortes ondas, né? Quer dizer, o Brasil não corre risco de tsunami com relação, por exemplo, às usinas de Angra.
Mas existe uma proteção com relação às águas superdimensionada. A ideia é de que os sistemas de segurança dessas usinas sejam não só superdimensionados, como você tenha 3 sistemas, né, duplicação de sistemas de segurança para que, se um falhe, você tenha outro para resolver. O problema é que o tsunami danificou com todos os sistemas de resfriamento que tinha na usina de Fukushima. Agora, este acidente de Fukushima ele foi classificado nível 5. O que significa esse nível 5? Então, o nível 5 é quando extrapola a localidade. Então, existe um nível chamado INES, né, pela Agência Internacional de Energia Atômica. O nível 4 é um risco grave, com relação, existe mortes, quando ocorre isso, um forte risco de morte de pessoas, mas no nível 4, resolvido o problema, a princípio não existe extensão no tempo desses problemas. Né? Não há necessidade de um plano a longo tempo da correção dos problemas que vão restar após a solução da causa. No nível 4 é quando é local. O nível 5 é quando não precisa de um plano a longo prazo, mas se extrapola a localidade. O nível 6 é quando há um acidente grave, né, que não só extrapola a localidade, mas também que você precisa de um plano para a correção dos problemas que vão continuar se mantendo no tempo. Quer dizer, precisa de um planejamento no tempo de correção de todos os problemas que vêm do acidente. Aqui no Brasil, houve algum acidente que a gente pode comparar com nível 5? Sim, o acidente de Goiânia é classificado como um acidente de nível 5. Houve mortes. Houve 4 mortes, mais de 200 pessoas que foram contaminadas, que têm sequelas com relação a isso. Agora, em relação ainda a esses acontecimentos, no caso, esse do nível 5, né? Japão, ali, eles estavam preparados, né, para poder conter tudo isso, porque foi muito rápido o isolamento, né? Isso é muito bom, uma tecnologia bem apropriada. Não, a defesa civil, né, como a gente diria aqui, do Japão, os planos de evacuação da área foram bem rápidos, né? Então, primeiro evacuaram em torno de 5 quilômetros, em torno da usina, depois 10, depois 20. Houve queixas com relação a isso, de que se a agência não sabia direito qual que era o risco, outros pensam que não, que foi programado para que fosse dado de acordo, né, as distâncias de acordo para poder fazer de uma forma mais planejada, primeiro 5, depois 10, depois 20. Então, o Japão é muito preparado para crises. O Japão vive no encontro de 4 placas tectônicas. Então, terremotos acontecem no Japão todos os dias, não nesse nível, né, de escala 8.9, na escala Richter, mas acontecem todos os dias terremotos no Japão. E eles esperavam fortes terremotos. Agora, professor, alguns noticiários dão conta de que falam muito sobre fusão do reator. O que é essa fusão? Então, em primeiro lugar, não é uma fusão nuclear. Pode haver aí um risco de repente, uma explosão nuclear em Fukushima ou não? Não, então não é uma fusão nuclear. Não é. Tá? Então, se não houver o resfriamento do reator, a temperatura vai aumentando. A quantidade de energia dentro do reator vai aumentando. Aí não explode? Então, pode haver explosões, mas não explosões nucleares, explosões da estrutura. Pela pressão interna pode haver explosão, como houve, né? Explosão da estrutura, do prédio da usina. Mas não é uma explosão nuclear. O urânio é enriquecido em torno de 20% para uso de energia nuclear, diferente de uma bomba atômica em que o urânio está enriquecido acima de 80%. Não há possibilidade de uma reação em cadeia numa usina nuclear capaz de que haja uma explosão nuclear. Isso não é possível, mas o grande problema da fusão, né, do urânio se transformar em líquido e os outros materiais, e o reator derreter, vamos dizer assim, o grande problema é que esse material radioativo vai se espalhar
É esse o perigo, né, professor? E o que isso causa, a radiação, para o ser humano? Quais os perigos da radiação? O perigo mais conhecido, né, o câncer, esterilidade, má formação de fetos, né, crianças que nascem com problemas de formação. Basicamente são esses, né, os perigos de... Interfere, quer dizer, a estrutura do ser humano é uma estrutura frágil comparada com a energia que é liberada por uma radiação. Ainda falando da segurança de uma usina nuclear, Angra dos Reis, ela tem toda essa segurança? Como que é essa questão aqui no Brasil? Ela foi construída com toda a segurança. Existem vários sistemas, existe um código de segurança, né, que seriam estruturas fortes, múltiplos de sistemas de resfriamento e de segurança. Sim, Japão, sim, essas usinas têm uma tecnologia, as empresas que constroem uma tecnologia semelhante. E existe também a organização da sociedade para casos de vazamento da usina. Também existe isso em Angra dos Reis, né? Bem, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui em nosso programa e agradecer também os seus esclarecimentos sobre este assunto aí que está tão em evidência neste momento. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Esta foi mais uma entrevista do programa CREA na TV. Na semana que vem estaremos de volta. Até lá!